Maravilha. Bom, pessoal, enquanto outros estão aí entrando, vocês que já entraram, vou convidar para a gente iniciar com uma oração, né? Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos, fazer aqui uma oração para dar início à nossa aulinha de hoje. Pai querido, Pai amado, primeiramente te louvamos e te agradecemos por mais esse período, por mais esse momento, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque essa é uma rica oportunidade de compreender, de entender, de ser ensinado com aquilo que a tua palavra registra para cada um de nós aprendermos, Senhor. Muito obrigado, Pai, que o Senhor venha aqui derramar a tua unção e graça sobre a minha vida na condição de ministrante. Prepara o meu coração, prepara o coração de cada amado que está aqui participando dessa aula para receber o teu ensino, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, amados, dando continuidade à nossa aula, penúltima aula desse trimestre, né? Só lembrando, durante esse trimestre nós estamos estudando esse tema aqui, que é o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. E hoje nós estamos na penúltima aula acerca desse tema, mais especificamente nós estamos aqui abordando o livro de 1 Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios, e hoje é a nossa penúltima aula, a aula de número 12, e o tema da nossa aula de hoje é a circuncisão, da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. Amém? E aí eu já convido os amados a abrir aí a palavra, abrir a Bíblia. Eu sei que você está com a Bíblia aí do seu lado. Nós vamos lá para 1 Coríntios. Vamos abrir lá no capítulo 7. Vamos ler ali 2 versículos, que é o 18 e 19, foi o que eu separei aqui. E aí nós também vamos fazer a leitura do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. Então, se abre aí a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 7, vamos primeiro fazer aqui a leitura do verso 18 e 19. Que aqui diz assim, ó. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. E aí nós vamos agora pular lá para o capítulo 8. Eu gostaria de ler do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim, ó. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Vou fazer a leitura do 6, que diz assim, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Amém. Eu vou fazer o destaque aqui como textual, que é o capítulo 1, verso 8, que fala assim, ó. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Aqui só contextualizando um pouco, né? As pessoas ali ficavam questionando, inclusive o próprio apóstolo Paulo, sobre a compra de comidas consagradas e a participação de festas em templos idólatras, em templos que se praticava ali a idolatria. Era um problema, porque
aquela região, aquela cidade de Coríntio, né, ela vinha de uma cultura onde era muito comum a compra de comidas que eram sacrificadas, eram consagradas, né, a ídolos, né, e sem contar as festividades que tinham ali envolvendo os templos da região. Então, realmente era um problema, porque aí, a partir do momento que essas pessoas se converteram, como que ficaria isso? Como que ficaria esse choque de cultura, né? Então, Paulo é ali instruído pelo Espírito Santo e orienta os cristãos a sempre agir em amor com os irmãos da fé. E aqui é importante, a gente vai abordar isso mais adiante, mas acontecia o seguinte: muitas pessoas ficavam escandalizadas porque viam outras pessoas indo lá no açougue comprando aquela carne que foi sobras de animais consagrados a ídolos, né? Então, pessoas ficavam escandalizadas, né? E aí a orientação que Paulo dá aqui, instruído pelo Espírito Santo, é que a gente tem ali uma atitude de amor com esses irmãos. E essa atitude muitas vezes requer o que entendemos como abnegação. Abnegação, o que é isso, né? É limitar a nossa própria liberdade. É deixar de lado aquelas atividades que são questionáveis, né? Aí eu faço uma pergunta para você. Você limita a sua liberdade para proteger o seu irmão? Você deixa muitas vezes de fazer alguma coisa, ainda que você compreenda que essa coisa seja correta, ainda que você compreenda que não esteja pecando, né? Mas você deixaria de fazer alguma coisa para proteger o teu irmão, para não escandalizar o teu irmão? É uma pergunta que a gente faz, lança aí para você. Infelizmente, muitas pessoas preferem fazer de maneira diferente, né? Para dizer que está certo sobre determinada questão, sobre determinada coisa, ou sobre determinada atividade, insiste em defender aquela atitude, insiste em defender aquele seu ato, porque ele acha que está correto, e se está correto, ele não tem que deixar de praticar aquilo, mesmo que isso venha a escandalizar o seu irmão, mesmo que isso venha prejudicar a fé do seu irmão. E a preocupação de Paulo vem justamente nesse sentido, que devemos ter esse amor verdadeiro com o nosso próximo, né? Se o cuidado do teu irmão te faz limitar a tua própria liberdade, limita. Se para mim cuidar do meu irmão, eu tenho que limitar a minha própria liberdade, então o que eu tenho que fazer? Limitar. Porque o mais importante aqui é o cuidado que devemos ter para com as outras pessoas. E para que esse cuidado seja realmente real, muitas vezes a gente precisa limitar a nossa própria liberdade. Muitas vezes a gente realmente precisa deixar de ficar defendendo ou de ficar sustentando ou agindo sobre maneiras que são questionáveis, sobre maneiras que muitas vezes vão prejudicar a fé do nosso irmão. Dada essa introdução, vamos entrar aqui na aula propriamente dita. E eu começo aqui falando um pouquinho da circuncisão no Antigo Testamento. Algumas considerações aqui, ó. O que era essa circuncisão? Na prática, era a remoção do prepúcio, uma pele que cobre ali o órgão sexual masculino. Tinha que ser realizado normalmente no 8º dia de vida. E ela tinha um símbolo, ela simbolizava alguma coisa, ela simbolizava a inserção, ou seja, era no sentido de que aquela pessoa estava sendo inserida como povo eleito do Senhor, como povo de Deus. Então a circuncisão ela tinha esse simbolismo de inserir a pessoa, de eleger a pessoa ali como povo de Deus. Vale dizer que esse ritual era comum para simbolizar alianças em outras regiões, em outras culturas ali daquela região onde o povo judeu vivia, né? E na lei de Moisés, a circuncisão também passou a ser obrigatória, né? A partir do momento ali que Moisés estava redigindo ali a lei, né? Essa circuncisão, ela também passou a ser obrigatória. Aí eu faço uma pergunta aqui para a gente refletir. Abraão, ele foi justificado
pela circuncisão ou pela fé? Porque a grande questão aqui é exatamente essa, né? Se a circuncisão ela tem ou não alguma relação com a justificação. E aí, como surgiu ali a partir de Abraão, nós vamos fazer aqui a leitura de alguns versículos para ver isso na palavra de Deus. A pergunta é: essa justificação de Abraão, Abraão foi justificado perante a Deus. Essa justificação, ela se deu pela circuncisão ou pela fé? É uma pergunta e uma reflexão que devemos fazer. Agora, vamos dar uma olhadinha o que a palavra traz a respeito de todo esse contexto que envolve a circuncisão, né? Primeiro, sabemos que houve o chamado de Abraão. Lá em Gênesis, capítulo 12, ali já no primeiro versículo, fala assim, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Dando continuidade no verso 2 e 3, fala assim, ó. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aqui, logo no capítulo 12, a gente identifica o chamado de Abraão, né? Uns estão respondendo já aí, ó, pela fé. Parabéns, maravilha. Mas vamos conferir isso na palavra. Então, aqui, ó, no capítulo 12, verso 1 a 3, a gente já identifica o chamado de Abraão. Agora, vamos pular lá para o 15, verso 6. Gênesis 15, verso 6, que fala assim, ó. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Olha só. Então, complementando a resposta que o Jason, que a Mariana falou aí, né, que é pela fé, aqui no capítulo 15, verso 6, deixa isso muito claro, né? E creu ele no Senhor, ou seja, Abraão creu nas promessas que Deus fez para ele. E isso foi lhe imputado por justiça. Então, o que justificou Abraão não foi a circuncisão. Aqui deixa muito claro que foi a fé. Tanto que até aqui ainda nem existia a circuncisão. Então, Abraão ele foi justificado antes da existência da circuncisão. A circuncisão ela foi instituída, a gente pode observar lá no capítulo 17, mais adiante, um tempo bem depois, onde fala assim, ó, no verso 23, então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Então, a circuncisão ela não justificou Abraão. O que justificou Abraão foi a sua fé, que veio bem antes da instituição da circuncisão. Agora, vale dizer que a circuncisão ela foi reconhecida pelo Senhor. Trata-se de um mandamento que Deus deu especificamente para aquele povo, né? E isso veio como um sinal. A circuncisão, ela não é um requisito para a salvação, mas ela veio como um sinal de aliança, um sinal exterior. E aí, agora, para nossas questões práticas dos tempos que vivemos, né? Para a nossa vida aqui, como igreja do nosso Senhor Jesus, eu pergunto, o exterior é importante para Deus? O que você acha? Responde aí para mim. O exterior é importante para Deus. Ó, o Natan falou que sim. A Giovana colocou assim, ó, Deus olha o coração. Tá certo, vamos ver isso. Mas o exterior é, sim, importante para Deus. Isso, Giovana, mas o exterior deixa uma impressão. Perfeito. Acho que a Giovana já ministrou aqui esse tópico da aula, a gente nem precisa mais adiantar, hein? Mas vamos lá, vou complementar aqui um pouquinho o que a Giovana falou. A circuncisão, ela revela que sim. Por quê? Porque a circuncisão era um sinal exterior, né? Um sinal exterior que identificava aquele povo como povo de Deus, né? Esse negócio de limitar, ou seja, a Giovana até falou assim, ó, o coração, né?
não sei qual foi o termo que ela usou aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, tá. Deus olha o coração. Tá certo, perfeito. Deus realmente olha o coração. Mas o exterior, ele tem que refletir aquilo que está no interior, aquilo que está no nosso coração. Tudo aquilo que está no nosso coração, aquilo que é importante para Deus, tem que ser refletido na parte exterior, né? A gente vê aqui a circuncisão como esse sinal exterior, justamente para identificar aquele povo como o povo de Deus. Essa é a intenção. E aí devemos considerar isso para as nossas vidas, porque assim, nós não estamos obrigados à circuncisão. Na verdade, nunca tivemos, né? Mas existe uma aliança que foi estabelecida por o nosso Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, todos sabem. E se estamos envolvidos nessa aliança, no nosso interior, no nosso coração, se cremos com todo o nosso coração, com toda a nossa força interior, nessa aliança estabelecida por o nosso Senhor Jesus Cristo, isso tem que ser refletido no exterior. As pessoas têm que olhar para a Giovana, têm que olhar para o Natan, para a Mariana, para o Geiso, e identificar já ali, ó, no exterior, como uma pessoa, como povo de Deus, como pessoas que estão ali debaixo da supervisão de Deus, como pessoas que têm ali Jesus como Senhor de suas vidas. Isso precisa ser identificado. Então, é até uma grande responsabilidade, até porque as nossas vidas, eu costumo dizer, né, que as nossas vidas, elas são epístolas vivas, né? Tem pessoas que nunca vão ler uma Bíblia, talvez porque não quiseram ler, enfim, não tiveram nenhum interesse, e aí nunca vão ler uma Bíblia. Mas através da minha vida, através da sua vida, elas vão ler. Muitas vezes a única Bíblia que muitas pessoas vão ler é justamente as nossas vidas. Então, o exterior, ele é importante para isso, para refletir esse interior, para refletir a nossa vida como pessoas de Deus, como povo escolhido de Deus. Amém? É isso aí, viu, Geiso? Dando continuidade, o tópico 2, vamos falar aqui um pouquinho sobre a circuncisão e o cristianismo. Vamos lá, algumas considerações aqui também. Havia ali entre os judeus uma dissensão, um conflito. Esse conflito ele se dava na medida que os judeus e os cristãos eles tinham essa dúvida para saber se a circuncisão tinha ou não que ser praticada. Principalmente a imposição que muitas vezes os judeus convertidos faziam para que os gentios convertidos se circuncidassem. Então, tinha essa polêmica. Aí os gentios não queriam se circuncidar, porque entendia que não fazia sentido. E aí começou esse conflito. Para resolver esse conflito, né, houve um concílio lá em Jerusalém. O próprio apóstolo Paulo participou desse concílio justamente para deliberar sobre essa situação. A situação era, e aí? Os gentios têm ou não têm que ser circuncidados? Como que a gente deve tratar essa situação? Era isso que estava sendo deliberado naquele concílio, né? Agora aqui vale, já de início, dizer que a circuncisão era um sinal exterior, como a gente já falou aqui agora há pouco, mas era um sinal que foi colocado para aquele povo específico, que eram os judeus. Deus estabeleceu esse sinal para Abraão e sua descendência. Então, era específico para aquele povo. Infelizmente, até hoje, a gente vê muitas, às vezes até denominações cristãs, querendo trazer práticas que são específicas dos judeus para suas práticas. Tem coisas na Bíblia que foram feitas específicas para eles, e a circuncisão foi uma delas, né? Então, aqui já vale dizer isso, né? Agora, quando Paulo traz a orientação aqui para Coríntios, e ele se utiliza também até do próprio concílio que houve lá em Jerusalém para deliberar sobre essa questão da circuncisão, o que Paulo orienta? Ele fala o seguinte, que não existe
distinção entre quem é circuncidado e quem não é circuncidado. Ele fala que não existe distinção entre um e outro. Está todo mundo no mesmo nível, desde que todos estejam ali convertidos, reconhecendo o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. É isso que importa, né? Em outras palavras, Paulo traz a orientação. É isso que importa, é Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 7,18, nós fizemos a leitura no início da aula, mas só reiterando aqui, fala assim, ó. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado, sem problema nenhum. É alguém chamado estando incircuncidado, ou seja, não circuncidado? Não precisa se circuncidar. E pronto. Porque o que interessa é isso. Então, o que interessa é Cristo. Então, Paulo deixa bem claro que a circuncisão é apenas esse sinal exterior para os judeus. É bom destacar isso também, um sinal exterior para os judeus. E isso não implica diretamente na salvação, porque a salvação ela é de Cristo. Ela vem de Cristo. Então, aqui Paulo reforça a importância da fé. A nossa salvação, ela está envolvida com a fé. Que fé é essa? A fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo traz aqui aquilo que é bem claro lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, que é, para agradar a Deus tem que ter fé. Lá está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, hoje, nós não temos esse problema da circuncisão. Não vejo, pelo menos eu nunca vi dentro do meu convívio qualquer questionamento se devemos ou não ser circuncidados. Então, isso não é um problema para os tempos de hoje. Agora, e a fé? Porque o princípio maior que Paulo traz aqui, a nível de ensino, é sobre a importância da fé. E a fé? Como que anda a nossa fé, né? Como que anda a nossa fé? Então, essa é uma pergunta que eu devo fazer para mim e que cada um de vocês deve fazer para si mesmo. Como que anda a nossa fé? Porque, em outras palavras, o que Paulo orientou para a igreja de Coríntios, ela é muito válida para os tempos de hoje, para nós como igreja. É a importância da fé, porque o que importa é isso, é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa fazer essa reflexão. Eu estou ministrando um tema junto com a Amanda para os adolescentes, né? E lá nós estamos falando sobre as 7 cartas do Apocalipse, né? E a primeira carta ali, que foi a carta endereçada à igreja de Éfeso, né? Traz uma repreensão, né? Deus traz ali uma repreensão para a igreja sobre as pessoas que andam deixando o primeiro amor. E quando a gente vai estudar um pouquinho sobre as causas, o que causa, né? O que faz uma pessoa deixar o primeiro amor? O que faz uma pessoa se afastar da fé, né? Pelo menos ali na igreja de Éfeso, eram as culturas, né? Eram as coisas que envolviam ali aquela sociedade e aí acabava tirando as pessoas de foco, né? E hoje em dia, né? Será que é diferente? Tantas coisas estão acontecendo, né, nos tempos de hoje, justamente para tirar o foco daquilo que importa. E aí, mais uma vez, a pergunta é, o que importa? A fé. A orientação é essa, a fé é o que importa. E aí, muitas coisas vêm para tirar as pessoas desse foco principal, que é a fé. Na época, aqui, dentro desse assunto que estamos abordando, a circuncisão estava sendo ali, né? Estava tirando as pessoas de foco sobre aquilo que importa. E hoje? Hoje não é a circuncisão. Hoje nós não temos esse problema da circuncisão, mas temos muitos problemas. Nós temos, por exemplo, o problema das séries, das Netflix, das vidas. E aí você pergunta para mim, Isla, mas eu não posso assistir Netflix? Lógico que pode, depende do conteúdo. Será que aquele conteúdo não vai prejudicar a sua fé? Será que assistir uma série chamada Lúcifer faz sentido para a vida de um cristão? E olha que, infelizmente, tem cristão que assiste. Tem cristão que assiste esses conteúdos. Então, assim, existem muitas coisas que vêm hoje para tirar o foco das pessoas com relação à fé. E isso causa o quê? O esfriamento, faz as pessoas deixarem o primeiro amor, né?
É, então a gente precisa ter essa preocupação de valorizar a fé, né? Lá em Hebreus, capítulo 10, verso 38, fala: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha o que Deus fala, é muito forte. As pessoas que recuam, né, que deixam de se envolver com a palavra de Deus, deixam de se envolver com as coisas do reino, com as coisas de Deus, não sou eu que estou falando, é a própria palavra. A alma de Deus não tem prazer nessa pessoa. É isso que fala. Então a gente precisa ficar esperto com as coisas desse mundo, com as coisas desse tempo, que vem justamente para tirar o foco daquilo que realmente importa, que é a fé. Então, a gente tem que ter cuidado com os conteúdos de internet, tem que ter cuidado com o conteúdo de Netflix, tem que ter cuidado com jogos de videogame, tem que ter cuidado com tudo isso, porque muitas vezes estão vindo para tirar o foco daquilo que realmente importa, que é a nossa fé. Bom, amados, para finalizar, o terceiro tópico, nós vamos falar sobre alimentos sacrificados. Como que funcionava isso na época lá da igreja de Corinto? Havia dentro da cultura religiosa da região a prática de sacrificar animais a ídolos. Isso era muito comum. Isso ali em torno do Império Romano, da própria cidade de Corinto, era muito comum fazer sacrifício de animais a ídolos. E aí como que funcionava? Aquilo que sobrava, ou seja, as carnes ali daqueles animais que sobravam, eram vendidas nos açougues. Há aí indícios históricos de que esses açougues eram governados até por esses templos religiosos, né? Então tinha ali uma junção entre os templos e esse comércio de carne, né? E as pessoas, até por uma questão de cultura e necessidade, dia a dia comprava essas carnes nesses açougues, né? Até porque a compra tinha que ser diária, porque lá não tinha como conservar, não tinha energia elétrica, não tinha nada disso. Então, assim, a cada dia ia ocorrendo esses sacrifícios dos animais, a sobra levava para os açougues e as pessoas iam lá e compravam para poder se alimentar. Então, isso era muito comum. Esses açougues vendiam as carnes, essas carnes que sobravam desses sacrifícios, né? Então, isso era muito comum. A partir da conversão das pessoas, né, ou seja, as pessoas ali daquelas regiões começaram a se converter a Jesus, né, surgiu o debate, pois muitos continuavam comprando e consumindo essas carnes, mesmo sendo convertido. Então surgiu esse debate. E aí, pode, não pode? E aí Paulo traz a resposta, ele traz uma orientação. Ali, instruído pelo Espírito Santo, ele traz uma orientação acerca disso. E aí ele fala assim, ó, ele não impediu que as pessoas continuassem comprando no açougue, né? Ele não impediu isso. E deixa eu me encontrar aqui. Ele não impediu que as pessoas continuassem comprando no açougue a carne, desde que estejam com a fé madura, crendo em um só Deus criador. Então, mais uma vez aqui, Paulo reforça a questão da fé, né? E isso lembra um pouquinho o que Jesus falou lá em Marcos 7,14, né? 14 e 15, mais especificamente. Lá Jesus falou assim, ó, e chamando outra vez a multidão, disse-lhe, ouve-me, vós todos, e compreendei, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Então, a orientação que Paulo trouxe, aqui lendo o versículo 25 do capítulo 10, inclusive, ele foi muito específico aqui, ele falou, ó, come de tudo quanto se vende no açougue. Então, ele não impediu, come de tudo, sem perguntar nada, por causa da consciência. Agora, tinha um outro problema, tinha aqueles que se escandalizavam, aqueles que viam crentes, né, pessoas, homens de Deus, comprando lá aquelas carnes consagradas, e aí se escandalizava, e aí tinha também esse problema. E a orientação de Paulo foi, mas vide que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então, aqui tem algumas lições interessantes para a gente falar. A primeira dela, não temos mais o problema do açougue, né?
Mas o princípio estabelecido aqui é muito importante para problemas que existem nos tempos de hoje. A preocupação que devemos ter é justamente aquela que eu falei no início da palavra. Tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que você pode fazer, tem coisas que não vão ser ali configuradas como pecados perante a Deus. Mas se essas coisas são submetidas a questionamentos a ponto de escandalizar a vida do teu irmão, é melhor que não faça. É melhor que não haja esse escândalo, né? Aqui dentro do capítulo 8, eu vou ler para você o verso 12 e o 13, que diz assim: Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Olha só. E o 13 diz: Pelo que, se o manjar escandalizar a seu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, vou dar aqui um exemplo muito prático. Eu gosto muito de barba. Já faz muitos anos que eu mantenho a minha barba. Vamos pensar, por exemplo, que uma determinada igreja evangélica, igreja de Deus, me convide para pregar lá. E nessa igreja, essa barba possa trazer alguns escândalos, porque a gente sabe que tem algumas igrejas que têm lá seus usos e costumes, dentre eles não pode manter a barba. Aí vale a pena eu confrontar essa igreja e chegar lá, não, barba não é pecado, eu vou ficar com minha barba. Ou seria mais prudente da minha parte tirar minha barba e ir lá fazer a ministração naquela igreja, para não escandalizar os irmãos. Então, a gente precisa ver essa questão, porque mais importante é que o nosso irmão se mantenha firme na fé. Mais importante é que ele não seja escandalizado. Mais importante é que a fé dele não seja comprometida por causa de uma liberdade minha. Então, vale a pena, muitas vezes, deixar de usufruir da própria liberdade para poder proteger os nossos irmãos, né? Outras lições importantes aqui, já que falamos de alimento, né? Ainda temos 2 minutos aqui dentro do meu tempo. Existem muitos alimentos que realmente não são saudáveis. Existem muitos alimentos que realmente não vale a pena a gente se alimentar. E nos tempos de hoje isso é muito comum. Alimentos que prejudicam a saúde, alimentos que prejudicam nosso organismo, nosso corpo. Então, devemos saber que nós somos templo do Espírito Santo e temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa saúde, da nossa vida. Então, é importante a gente consumir alimentos saudáveis. Você jovem que gosta muito de McDonald's, né? Vai com moderação. Tem um ditado que fala assim, ó, quem visita mais a feira, visita menos a farmácia, né? Então, essa responsabilidade Deus traz para nós também, porque nós somos morada do Espírito Santo, devemos cuidar da nossa saúde. Então, nada de sedentarismo, nada de ficar ingerindo alimentos que não são saudáveis, procurar cuidar mesmo da nossa saúde, né? Agora, também devemos ter cuidado com outros alimentos. Eu falei aqui agora há pouco sobre o Netflix. Tem muita gente que se alimenta de séries que não faz o menor sentido para a vida do cristão. E aí faz sentido se alimentar desses alimentos? Tem pessoas que se alimentam de jogos de videogame que não faz o menor sentido para a vida do cristão. Será que vale a pena? Tem pessoas que se alimentam de conteúdos de internet que não faz o menor sentido para a vida do cristão. Tem pessoas que lêem livros que não faz o menor sentido para a vida de um cristão. Então a gente sempre tem que ter um cuidado com aquilo que a gente está se alimentando. Amém, amados? Bom, essa é a aula de hoje. Deus abençoe, amados. Vamos agora retornar lá dando continuidade ao culto. E até a próxima. Deus abençoe.